Bom dia, pessoal. Muito bom estar com vocês aqui. A gente a gente combinou 11 horas e 11 horas estamos aqui. Tem tanta coisa legal para vocês verem e tem novidades que vocês acham que nunca viram em nenhuma live de Instagram. Tá todo cheio de parafernália, né, aqui em volta, um monte de equipamento. Calma que vocês vão entender tudo melhor. Primeiro de tudo, obrigado de vocês estarem aqui com a gente, mas eu já vou adiantar lembrando vocês, o mapa do desenvolvimento infantil já está no ar. E se você fizer o acesso até o dia 30 de novembro, você tem 30 dias para experimentar, testar o mapa sem pagar absolutamente nada, sem colocar cartão de crédito, sem nada, nada, só testar, experimentar e ver o quanto pode fazer diferença na vida de vocês. Bom, para vocês terem um pouquinho de ideia com relação aos números e como que a gente está aí com a plataforma do Autismo Legal, a gente já tem mais de 30.000 usuários na plataforma do Autismo Legal. No mapa de desenvolvimento infantil já são mais de 500 pessoas que estão conhecendo o mapa e experimentando e brincando de uma forma totalmente diferente com seus filhos, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Bom, vocês vieram aqui para me ver? Não, né? Vocês querem saber do Gabriel? Então vamos lá, Gabs, vem aqui, vamos conversar? E aí, Gabriel, tá preparado para contar muita coisa? Tô mais que pronto, viu? Vai ser muito legal. Ah, tem um cabelo aqui. Pronto, já tá resolvido. Gabi, se apresenta para a turma, então. Muito bem, né? Bom dia, pessoal. Pra quem já me conhece, bom dia. Pra quem não me conhece ainda, o que eu acho difícil. Meu nome é Gabriel e eu sou o filho da doutora Carla aqui, criadora do Autismo Legal. E eu tenho uma coisa muito legal pra dizer pra vocês. Aproveitem para Aproveitem pra entrar no mapa. mapa. Ficou Mano, nervoso, Gabi? deu branco. É, ficou nervoso de entrar assim? Ai. Tem luz, tem um monte de câmera aqui, é legal, né? Um pouco. Conta uma coisa, brincar fez diferença na sua vida? Uhum. E pode fazer na de vocês também, viu? Mas a gente vai explicar tudo isso com mais calma depois. A questão é que brincar já não é difícil, ou melhor, brincar já não é fácil quando a gente tem um filho com desenvolvimento atípico. Porque o Gabriel não olhava pra gente do jeito que as outras crianças olhavam, ele não brincava como as outras crianças brincavam, ele não procurava a gente como, por exemplo, o Caio, o irmão mais velho do Gabriel, procurava a gente. Então, acho que o mais difícil não era nem o brincar, mas era saber qual o tipo de brincadeira que a gente usava para o desenvolvimento que você tinha na época. Vamos entrar um pouquinho nesse assunto então, Gabs? Gabi, você tem 11 anos agora, mas você sabe que a gente recebeu o diagnóstico do seu autismo quando você tinha só 3 anos. E você lembra, a gente já brincou muito com você essa vida toda. É verdade. Pensa um pouquinho, traz na sua memória, entre tantas brincadeiras que a gente já fez, qual a brincadeira que você mais se lembra ou a brincadeira que para você era mais legal de todas? O jogo das 6 bolas, não pode ser outra. Eu tinha certeza que você ia falar do jogo das 6 bolas e tem um monte de gente ali que não tem a menor ideia do que a gente está falando. Então explica para eles o que é o tal do jogo das 6 bolas, que você já falou em outras lives sobre esse jogo, mas explica pra gente. É o seguinte, a minha mãe sempre separava 6 objetos e colocava em fedida, cheirosa, coisa do Doce, tipo. azedo, salgado, amargo, áspero, macio, duro, fofinho. Era muito legal. Por que você gostava tanto desse jogo? E como ele gostava muito, eu usava muito essas 6 bolas para ensinar um monte de coisas para ele. Por que você gostava tanto desse jogo das 6 bolas? Porque quando a minha mãe trazia os potinhos, parecia que eu estava ganhando 6 presentes. É muito legal, né? É legal agora que ele está maior, que ele consegue explicar por que ele gostava ou por que ele não gostava das coisas. E isso deixa tudo um pouco mais claro. Mas, Gabs, no início era mais complicado a gente brincar. Porque você, na verdade, nem olhava para a gente. Para mim ainda você olhava um pouquinho, mas para as outras pessoas você não olhava. E quando você tentava olhar, você virava assim o olhinho. Dá para ver? Dá para ver na câmera?
o olhinho, o Gabriel olhava assim, ó, só de cantinho de olho, ele olhava só na lateral. Você lembra que a gente brincou para te ensinar a olhar para as coisas? Fala uma brincadeira que você fazia comigo, para aprender essa primeira habilidade que é essencial, que é o olhar. Tinha um playground na minha casa antiga que eu gostava muito de brincar lá, principalmente no balanço. E sempre que eu olhava pra você, você me balançava. Quando eu parava de olhar, você parava de balançar. Ficava paradinha, não mexia, né? E aí você queria que eu balançasse e falava, então olha para a mamãe. Aí eu abaixava na altura dele, olha para a mamãe. Ele olhava para mim e eu empurrava bem forte. Você ficava um tempão ali, né, Gabs? Era legal? Muito legal. Mas você também brincava com o papai. O que você amava brincar com o papai também para te ensinar a olhar? Sempre que eu olhava pro meu pai, ele saía correndo atrás de mim fazer coceguinha, eu adorava. E eu lembro de uma coisa que eu lembro até hoje. Quando eu parava de olhar pra ele, ele só parava e eu falava, arruda. Azuda? Azuda, azuda. Azuda? Azuda, papai. Azuda, papai. Você gostava também muito quando ele te levantava, ele equilibrava. O papai deitava no chão e ele levantava você. Se você olhasse para ele, ele ficava com você no ar. Quando você tirava os olhos dele, ele descia você. Aí você tinha que olhar para ele porque você queria ficar lá em cima, brincando de helicóptero e tudo. Azuda. Azuda, azuda, papai. Azuda. Isso era muito legal. Mas, Gabs, nem sempre as coisas foram fáceis. Conta pra gente um momento que foi difícil para você e eu vou contar um para mim depois, pode ser? Pode ser. Então tá. Uma coisa que foi muito complicada quando eu era pequeno era na natação. Que o pessoal da minha idade saía nadando Calma. e tal. Eu tenho então uma surpresa para você. Hã? Vai lá. A natação. O Gabriel tinha aflição da bola. Ah, você tá. Tá ouvindo? Ah, desculpa. Vai lá, tá ouvindo. Ok. Tô falando que o vídeo tá rolando. Ah, ok. Se fizer assim, volta. Quando o Gabs era pequenininho, ele tinha aflição da própria água espirrar no rosto dele. Ele ficava desesperado, ele gritava, ele chorava, ele saía da piscina e tudo mais, mas ele gostava muito de piscina. E com o tempo ele foi aceitando espirrar um pouquinho, mas colocar a cabeça na água era muito difícil, né? Na fase desse vídeo, ele já colocava, mas vocês percebem que ele enfiava a cabeça na água e ele voltou. Ali tem uns cortes, ele ficou um tempo até o professor convencer ele de colocar a cabeça na água e depois ele tirava. Só que você foi crescendo, né, Gabs? E aí os seus amigos já faziam o quê? Já faziam outras coisas, como, por exemplo, nadavam bastante, além do que eu já estava na época. E você queria perder esse medo de colocar a cabeça dentro da água. Exatamente. E o que a gente fez? Conta pra eles, como que você venceu esse medo? Quando a piscina estava vazia, a minha mãe entrava comigo com uma máscara de mergulho daquela que cobre toda a cara e eu saía nadando com ela, tipo, de levinho. E a gente foi brincando de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho, até que ele se acostumou. Hoje em dia, o que o senhor faz na piscina? Conta pra eles. Eu faço polo aquático. Pra quem não conhece, é só você pegar o futebol e misturar com natação e pronto, polo aquático. É muito legal, mas essas coisas não aconteceram de uma hora para outra. Entre ele entrar na natação e ele conseguir colocar o óculos e colocar a cabeça dentro da água e mergulhar, foram 3 anos. 3 anos de muita aula, de muito esforço, muita dedicação, mas valeu a pena? Valeu muito a pena. Valeu muito a pena. Posso contar uma coisa que para mim foi a mais assim, marcante e acho que a mais difícil? Conta. Quando você era pequenininho, você tinha uns 3 anos, a gente tinha acabado de receber o diagnóstico e estava na época da Copa do Mundo, inclusive. Só que na época, a Copa do Mundo era em julho, né, gente? Em junho para julho. E normalmente quando tem Copa, a gente faz churrasco na casa dos amigos e tudo, um leva uma coisa, outro leva outra, e a gente ficou de levar o pão. E tinha uma padaria bem gostosa perto de casa, e eu fui pegar o pão e levei você junto. Sabe quando a padaria tá para liberar uma fornada quentinha? Então tinha uma turma ali na fila, e eu era a terceira da fila, eu estava com o Gabriel, estava só eu e o Gabriel, e a gente estava esperando sair o pão. O Gabriel tinha acabado de receber o diagnóstico, ele tinha 3 aninhos só,
E aí ele estava ali do lado e estava demorando um pouquinho. Na realidade, eu não lembro quanto tempo foi. Foi um tempo muito curto. Sei lá, eu imagino que tenha sido quase uns 5 minutos, mas para o Gabriel aquilo foi muito tempo. Ele não sabia ficar ali. E aí ele começou a tentar fugir, eu pegava ele de volta, ele começou a mexer numa coisa e tudo. E naquele momento, assim, a gente estava ainda no auge da Super Nani. E um rapaz que era o primeiro da fila olhou para a moça, que era a segunda da fila, ele falou, a Super Nani aqui ia fazer sucesso. E olhou com muito desprezo para o Gabriel. Eu demorei anos para conseguir contar essa história sem chorar, mas até hoje meu estômago revira cada vez que eu me lembro disso. E na hora eu peguei eu peguei o Gabriel no colo e eu fiquei tão triste, porque eu não me incomodava das pessoas acharem que eu era uma mãe que não dava limite para o meu filho. Eu não estava nem aí porque as pessoas pensavam de mim. Mas me doía imaginar que alguém olhava para ele e achava que ele era uma criança sem educação. Naquela hora eu peguei o Gabriel no colo, eu tomei muita coragem e eu olhei para aquele rapaz e eu falei, meu filho não é sem educação, meu filho tem autismo e ele ainda não sabe esperar. E estava saindo com o Gabriel do colo ali, né? Na maioria das vezes quando essas coisas acontecem as pessoas acabam ficando com vergonha e em 1 minuto apareceu o pão ali, deram pão para mim, eu paguei, coloquei o Gabriel na cadeirinha no carro, eu fechei a porta e aí eu liguei para o Zé e eu chorava e eu falava para o Zé, o Gabriel não é sem educação, o Gabriel só não sabe esperar. Ele ainda não sabe esperar, mas ele vai aprender. Sabe, gente, ali foi quando virou a chave na minha cabeça de que, além das terapias, além de tudo que ele fazia, a gente precisava fazer alguma coisa para ajudar o Gabriel. Ele tinha 3 aninhos e ele ainda não sabia esperar. Mas eu tinha certeza que ele ia aprender. Hoje em dia você sabe esperar, né, Gabs? Uhum. É legal esperar, Gabriel? Quem não gosta, né? Não, ninguém gosta de esperar, mas hoje em dia ele já sabe. Gabs, acho que o seu maior companheiro nesse ensino do esperar foi o Caio, né, o seu irmão mais velho. Foi. Você lembra do que a gente fazia com o Caio para te ajudar a aprender a esperar? Foi, mas enquanto eu conto pro pessoal da live, recupera o fôlego aí. Tá bom, eu vou recuperar o fôlego enquanto você conta para eles. Como que a gente fazia? Te ensinava a esperar brincando com o Caio. É o seguinte, o meu irmão, além do meu pai e a minha mãe, gostavam muito de brincar comigo. Então, eu tinha uma bola em casa, tipo, aquelas que pulavam. E a minha mãe e o Caio brincávamos de jogar bola um pro outro. Eu jogava pro Caio, o Caio pra minha mãe e a minha mãe pra mim. Só que tinha um problema. Eu não gostava de esperar. Então eu não tinha paciência para esperar o Caio jogar para minha mãe e sim para poder jogar para mim. Então eu queria que sempre jogassem para mim, tipo, eu pro Caio, o Caio para mim, eu para mamãe para mim. Eu não tinha paciência para poder esperar. Mas a gente brincou tanto disso que esperar já virou comum. Porque hoje em dia, né, é difícil. Mas dá para esperar. Dá para esperar. É muito legal isso, né? Gabs, vamos aproveitar que a gente está falando de Copa do Mundo? Vamos falar do futebol? Uhum. Você lembra quando você era pequenininho? E a gente colocou você na escolinha de futebol? Uhum. Era fácil? Não era. Calma, tem mais uma surpresa para você. Deixa eu adivinhar. Ah, É isso aí da tela? tem vídeo, papai? Então bota aí. Cara, ó. Detonando, mano. Olha, rapidinho o vídeo lá. Tá. Verdade. Já esqueci. Ai. Tá vendo? A gente tem quantos aí, Rick? Peraí. Não é muito bonitinho esse vídeo? Eu adoro esse vídeo porque ele mostra pra gente de onde a gente saiu e onde a gente chegou.
percebem que o Gabriel estava ali no ginásio junto com as outras crianças, mas ele não estava nem aí porque estava acontecendo. Ele estava brincando com o cone, ele estava brincando com a plantinha. Mesmo depois, quando ele saiu andando com o cone, ele não estava também nem aí para nada. Ele ia, chegava perto das crianças, ele voltava. E eu era a AT do Gabriel. A gente fazia futebol junto, né, Gabriel? Junto com um monte de criancinha. Essa época ele tinha uns 3, 4 anos de idade, junto com um monte de criancinha. Eu ia com ele de mãozinha dada, a gente corria junto. Depois de um tempo, porque ele não queria ficar, eu fazia junto com ele. Depois de um tempo eu fazia de conta que eu estava cansada, eu ficava sentadinha. Aí quando ele tentava fugir, eu pegava. Às vezes ele fugia do ginásio, eu saía correndo atrás dele, tudo. E entre ele começar o futebol e ele ficar no ginásio com as outras crianças, não estou nem falando de fazer igual, mas ele ficar ali junto com os outros, a gente demorou 1 ano. Até ele conseguir ficar sozinho ali dentro do ginásio com as crianças. Mas aí entrou numa outra fase. Porque aí você já estava aprendendo a chutar a bola. Depois de 1 ano ele estava aprendendo já a chutar a bola para o gol. Você lembra como que foi? Era lamentável, mas eu lembro. Lembra? Conta pra eles como que era o processo de fazer ou não fazer gol. É o seguinte, eu não chutava que nem as pessoas, que nem os jogadores que a gente vê na Copa do Mundo e tal. Não igualzinho, mas nem parecido. Na verdade, eu só pulava e chutava com os 2 pezinhos. Ele dava um saltinho pro ar e chutava com os 2 pezinhos juntos. E aí a gente foi fazendo o quê? A gente foi jogando lá em casa. Foi treinando, foi jogando, ia pro parque, ia pra quadra e tudo mais, tal. Ok, você aprendeu a chutar com um pezinho só. Mas e aí, quando você errava o gol? Ou quando alguém defendia o chute que você dava? Eu me jogava no chão, chorava, gritava. Como eu disse, era lamentável. Era lamentável. E, obviamente, um monte de mães olhavam para o Gabriel e achavam que ele estava fazendo manha, que ele não tinha limite, que ele não sabia perder. Na verdade, ele não sabia perder, mas ele aprendeu. A parte do não saber perder era a verdade, só que não era manha, só não conseguia me controlar. Exatamente. E hoje em dia, você gosta de perder gol? Quem não gosta? Não, ninguém gosta de perder gol. Mas você se joga no chão? Não. Às vezes dá vontade, né? Mas você já aprendeu que não é sempre que a gente acerta um gol ou perde um gol. Né? Gabs, você acha que valeu a pena brincar? Valeu muito a pena. O progresso levou muito tempo, mas a gente chegou lá. Vocês entendem que isso, o brincar, o ensinar brincando, não é um método, é ciência pura. É o aprendizado através da brincadeira. Foi através da nossa experiência com o Gabriel que o mapa do desenvolvimento surgiu, de uma forma estruturada, com ciência, com tecnologia, com algoritmos, com terapeutas, para que a caminhada de vocês com seus filhos seja muito mais estruturada e muito menos complexa do que foi a nossa trajetória com o Gabriel. As brincadeiras e o brincar de forma adequada, de acordo com o desenvolvimento dele, fez toda a diferença. Vocês percebem que, na realidade, nós temos histórias diferentes, nós moramos em lugares diferentes, a gente tem classes sociais diferentes, a gente tem configurações familiares diferentes, mas a nossa relação, a nossa história com o autismo é basicamente a mesma. E o que a gente está trazendo para vocês é aquilo que fez toda a diferença na nossa família, que fez toda a diferença no desenvolvimento do Gabriel e que pode fazer toda a diferença no desenvolvimento de vocês. Porque, apesar de nós sermos muito diferentes, o que todos nós buscamos é o melhor desenvolvimento dos nossos filhos. É eles se desenvolverem de acordo com o que eles merecem. E é isso que o mapa pode trazer para vocês. Vai dar a mão para você, pai, mãe, cuidador, para que a gente possa caminhar juntos nessa trajetória do desenvolvimento. Assim como fez diferença na vida do Gabriel, e assim como fez diferença também na vida da Audrey e do Daniel e do Danilo. Que a gente, inclusive, já brincou com eles aqui. Quem quiser saber quem é o Daniel e o Danilo, depois vocês passem lá, que tem um vídeo contando. Ah, outra coisa, fiquem com a gente até o final, porque no final a gente vai abrir para perguntas e... Gabriel, você volta comigo para responder perguntas? Não com você, mas vai ser com outra pessoa. É? Surpresa, hein, gente? Não, calma. Depois, mais pra frente, o Gabriel tem uma surpresa muito legal para vocês. Mas hoje você volta comigo para responder perguntas. E a super surpresa
A gente conta outro dia. Hoje já tem novidade demais, ok? Posso pedir um favor para vocês? Marquem seus amigos, coloca o arroba de amigos que não estão assistindo, manda a live, tem uma setinha aqui do lado, manda essa live no grupo de pais, mas porque a gente tem muita coisa ainda para mostrar para vocês, tá bom? Sabe o coraçãozinho? Aperta o coraçãozinho porque o Instagram entende que vocês estão curtindo e vai mostrando para mais pessoas. Gabs, brigadão. Foi muito legal você contar um pouquinho da sua história para todo mundo. E depois você volta, então, pra gente se despedir e responder perguntas com a turma. Tá bom? Tá bom. E Nos vemos outro dia. é isso aí. Gente, antes da gente conversar com a Audrey, pode levantar, Gá. Antes da gente conversar com a Audrey, a gente vai mostrar para vocês 3 mães que também estão usando o mapa do desenvolvimento infantil e que contaram um pouquinho pra gente como o mapa fez ou está fazendo diferença na vida delas na relação com os filhos. Que horas são? Tá no horário? Tá. Ah, então tá bom. Eu tava preocupada em esticar demais com o Gabriel pra gente aproveitar. É, garoto. Já pegou meu ritmo. Legal. Perfeito. Aí vai ter a Audrey, aí vocês vão botar mais outro vídeo depois da Audrey, certo? Ele é chique, né? Aí eu falo Audrey, ele fala certo, Audrey. Alguém chama você de Audrey? Ok. Eu falo bem no tupiniquim, Audrey. Aham. Ah, é? Tem gente que mistura ainda. Ó, se a gente tá batendo 100, tá um bom número, hein? Vou, no final. Isso. Tá bom, tá legal. Tá, depois, tá na Sarita ainda. Depois da Carla, a Carla mandou ontem, depois do almoço, mas o depoimento dela é muito legal. Ela também tem um filho e autismo nível 3, super legal. Ela comentou na publicação, ela fez um comentário tão legal que eu mandei um direct para ela. Falei, grava um vídeo para mim falando isso, por favor, eu vou te colocar. Ficou legal. Aí depois da Bruna, não, da Carla, aí eu falo dos pais. Posso falar, então se a gente está com tempo, eu posso falar que tem mais ou menos aquilo que a gente gravou no domingo passado, que tem clínicas que estão procurando e tal, se você tem uma clínica, se você é terapeuta e tudo. Legal. Tá. Escola também. Tá. Pode ficar lá, eu chamo você. Porque tem. Pode sentar. Tá. Essa mãe é uma graça também. Tem 2 meninos, não é nível 3 o delas, mas são 2. Conta. Fala aí. Eu tava num restaurante e o Danilo tava brincando com a minha irmã, Aham. lá no Pula. E nisso eu fui no banheiro. Na hora que eu cheguei no banheiro, tinha 2 menininhas conversando com a mãe e falando que tava com muito medo, porque ele parecia um monstro. Ai. Corta, né? Pode ser? Pode, claro que pode. Rick, se você acha que eu tenho muitas ideias, você ainda não conversou com o Gabriel. O Gabriel, a cabeça dele pipoca mais que a minha. Ele já teve ideias da plataforma, ele já falou que ele quer fazer um negócio diferente, que ele vai lançar, como que é? Autismo Kids, é isso, Gabriel? Autismo Kids, que ele vai fazer o Autismo Kids e que ele precisa dar uns toques pro papai, que o papai precisa programar uns negócios diferentes na plataforma. Vai ser... Dá nervoso, né? Que eu acho que é o que mais pega nesse meio esse tipo de conteúdo com relato, cara. É legal, né? Antes de eu sair da Marina, foi que eu falei que ia bombar podcast, né? Uhum. Porque o povo ia ficar em casa, todo mundo ia começar a assistir coisas mais longas. Aham. Mas pela forma que o livro dela vendeu, aquele primeiro livro, Aham. eu acho que as pessoas elas estão ficando um pouco saturadas de ver, estímulo isso, estímulo aquilo, Aham. pá. Porque quando a gente traz história, a gente traz a prática para teoria, a gente leva a teoria para a prática, né? Que a teoria a gente tem nas clínicas, né? É. E a dificuldade é o que a gente faz em casa. As clínicas
E como que eu pego? Exato, a questão é como que eu pego aquilo que a teoria traz para colocar na prática, É né? um problema que você não tem, que a maioria tem, Terceira mãe. Tá. e que E dela é outras curtinho. clínicas têm, né, outros, É, o dela é outros curto, 1 minuto. psicólogos têm. Por conta do CRP, eles não podem ficar trazendo paciente, ficar dando relato. Como você não tem CRP, você é Aham. advogado, você pode trazer um monte de gente. E eu tô trazendo amigos que estão contando a história dos próprios Pode trazer filhos. quem você quiser, você não sabe. Aham. O CRP limita muito a produção. É, né? sabe? Bom, é igual a gente ficar falando sobre processos, né? A OAB pega a gente. Então. Mas isso é uma coisa que vocês têm de vantagem. Vocês podem trazer relato. Vai acabar. Tá. Não é muito legal? Alguns vídeos quando chegam, alguns comentários quando vocês escrevem, né, falando a diferença que fez e tudo, eu choro, porque eu sei exatamente essa diferença que o brincar e o brincar dirigido faz na diferença dos nossos filhos, né, no desenvolvimento deles, isso é muito legal. Mas sabe que não foram só pais e mães que perceberam a diferença e toda essa estrutura do mapa. A gente tem profissionais, clínicas que têm nos procurado para disponibilizar um mapa para os seus pacientes. Inclusive, se você é terapeuta ou se você tem uma clínica e você quer disponibilizar um mapa para os seus pacientes, entre em contato com a gente, porque a gente tem um esquema todo diferenciado para clínicas disponibilizarem para os pacientes. Então, eu trouxe o depoimento de 2 profissionais, do Marco, que é da Interakids, e da Betânia, falando um pouquinho da relação deles conhecendo o mapa, o que eles avaliaram disso tudo. Então, pode colocar o Marco e a Betânia. Só não esquece, cada vez, né, depois do Marco da Betânia você vai chamar, né, fala pro pessoal interagir de novo, chama o pessoal pra live e tal. Tá. Não, tava 105, caiu pra 65. Saca? Tipo, bota agora tá de boa. Tá. Fala assim, ó. Gente, corre lá, chama quem. Antes de liberar a Indiara, eu faço essa chamada para eles assistirem a história da Audrey. Então. A Audrey agora. A Indiara depois. Não, depois dele tem. Tá, aí você vai falar, vai fazer mais uma chamada e vai falar da Indiara. Era a Audrey primeiro, para depois esses vídeos. Tá vendo? Acho melhor chamar a Audrey primeiro. Chama a Audrey primeiro? Tá. Aí no final você fala, nosso PP tá indo para outros lugares. Tá. Porque tem que trocar a lapela de volta pro Gabriel. Eu achei estranho você chamar esse vídeo dos profissionais, porque era depois dela. Lembra que a gente falou de mudar o escrito no roteiro? É verdade. Agora que você falou, eu lembrei. A gente ia colocar esses terapeutas depois. Relaxa, é isso. Beleza. Aí chama a Audrey, depois você fala da Indiara, aí a gente tem que trocar a lapela de volta pro Gabriel. Tá. É divertido. Faz assim, ó. Tá. Pessoal, vou falar pra vocês agora, correr lá, mandar nos grupos de WhatsApp, chamar todo mundo que tem uma história muito especial agora, que eu sei que vocês vão gostar de ver. Aí você chama a Audrey. Tá. Aí depois da Audrey, você vai falar sobre a hora lá, chamar o vídeo da Angola. Aham. Depois da Audi, a gente coloca Angola. Depois da Angola, eu vou falar das férias. Mas daí não tem mais vídeo. Ok. Daí depois vem o Gabriel. Ou eu falo das férias e depois a gente coloca Angola. Angola. E depois da Audi, eu agradeço. Quando eu agradecer, Audi, você pode sair. Aí eu falo das férias. Tá.
Falei que era muito legal? A gente fica com orgulho, porque isso foi feito com muito, muito carinho e muita responsabilidade. O Mapa do Desenvolvimento Infantil é baseado nos marcos do desenvolvimento do CDC. Foi assinado pela doutora Débora Kerches, que é uma neuropediatra super respeitada no Brasil e fora dele. A gente ficou mais de 2 anos trabalhando nesse projeto para estar tudo prontinho e lindo. Mas vamos lá. Chama a galera, manda no grupo de pais, chama no grupo da família, porque vocês vão ouvir a história da Audrey e do Danilo e do Daniel, que é incrível. Então, naquela setinha que tem aqui embaixo, coloquem ali, manda nos grupos que as pessoas entrem e no final a gente vai responder perguntas, ok? Todo mundo preparado, então? Bom, a história, a nossa convidada de hoje é a Audrey e eu fiquei apaixonada pela história dela desde que eu conheci. A Audrey me procurou há um tempo atrás, acho que já tem quase um ano, para tirar dúvidas com relação a questões jurídicas e tal. E quando a gente começou a conversar, a Audrey me falou uma coisa, eu falei, não, para tudo, primeiro você vai me contar a sua história inteira, depois a gente fala sobre questões jurídicas. Então, Audrey, vem aqui fazendo favor, deixa eu apresentar você para todo mundo. Olá, Obrigada de você ter vindo. A Audrey viajou para encontrar a gente. A Audrey veio de Amparo para cá, junto com os meninos, Danilo, Daniel, Papai Ju, Tia Jana, todo mundo junto. Os meninos estão passeando aí para a gente poder conversar assim tranquilo. Então, primeiro de tudo, obrigada, Audrey. Eu que agradeço. É um prazer estar te conhecendo pessoalmente. A gente sempre conversando, né? E online, aqui e ali. E a oportunidade de estar aqui é um prazer para mim, assim, gigantesco, enorme. Foi muito, muito bom, mas eu vou contar para vocês. E ainda mais de estar falando de algo tão importante. Não é? Tá Que são os nossos filhos e o maravilhoso. desenvolvimento deles. E vocês vão entender porque tinha que ser a Audrey aqui com a gente. Audrey, você é mãe do Danilo e do Daniel, que são gêmeos. Gente, E são autistas. autistas. E os meninos foram adotados. Isso. Quando você adotou os meninos, você já sabia do autismo? Isso fez diferença para vocês? Sim, a gente já sabia, né, do autismo, tanto que quando os meninos eles foram, eu encontrei, né, a gente se reencontrou através da busca ativa. E quando você encontra a criança através da busca ativa, lá consta todas as informações a respeito dela. E lá estava escrito, né, que eram gêmeos autistas, aptos à adoção conjunta devido aos fortes laços afetivos que eles tinham entre eles, um com o outro. E assim, na hora que eu vi a fotinho, eu não pensei em diagnóstico. Eu não pensei no que estava escrito. Na hora eu olhei a fotinho deles lá e só mandei para o Ju, que estava viajando, falei, olha, encontrei. Encontrei nossos filhos. E eu sempre falo para as pessoas, ele só mandou um emoji assim com a mãozinha na testa e aí isso. Foi, né? Audrey, se a gente voltasse, se puxasse na memória, né? Porque há quanto tempo vocês estão com os meninos? Agora, dia 14 de dezembro, vai fazer 4 anos. Se a gente puxar na memória esses 4 anos, qual foi o momento mais emocionante para vocês com os meninos? Eu falo que é assim, que eu não tive um parto biológico, então eu não tenho a dimensão do que seria o sentimento desse parto biológico. Mas foi o momento do meu parto. Porque quando nós fomos ao fórum, na verdade, a gente foi com uma estrutura que seria assim, a gente está indo até o fórum, está conversando com o promotor, com o juiz, com o pessoal, e depois a gente está sendo direcionado ao abrigo, né, onde eles estavam, para estar conhecendo eles. E vocês nunca tinham visto os meninos nunca tinha pessoalmente visto, ainda? Nunca tinha visto. E, na verdade, a gente aguardava uma conversa, algo, né, antes de... A parte burocrática. A parte burocrática. E quando a gente estava sentado, aguardando... Só vocês dois, nós né? dois, a minha irmã tinha ido, né, que a gente foi em uma rampa, e a minha irmã tinha ido dar uma volta com a minha sobrinha, tudo, né? E quando a gente... mexendo no celular descontraído, tentando, né? Relaxar um pouquinho. Chega as duas coordenadoras, né? Seria uma psicóloga e a coordenadora do lar com as crianças no colo. Então, naquele momento em que eu vi eles, ela já veio com eles, entregando eles pra gente. Então, eu falo que assim, fugiu tudo do que estava programado e foi uma coisa muito natural, né?
Então, aquele momento que eu peguei eles no colo, que veio o Danilo para o meu colo, o Daniel foi para o colo do Ju, aquilo foi um sentimento que eu falo que não tem, eu não Não dá saberia pra descrever. explicar. Não dá para explicar. Foi ali que vocês descobriram que vocês eram uma Era família. uma família. Era uma família e, assim, eles eram meus. Não teve, assim, não tinha. Foi uma ligação que eu falo que todo mundo fala que às vezes precisa de uma adaptação, e foi imediato. Eles eram seus Eles e eram meus. ponto final. Eles eram nossos, né? Exato, de vocês, né? Mas nem tudo é tão lindo e tão incrível assim todos os dias. O Danilo e o Daniel, apesar deles serem muito iguais, assim, na semelhança, eles são muito, muito parecidos. Muito. Eles são muito diferentes nas características, no desenvolvimento, na personalidade e tudo mais. Se você parasse para pensar em um momento que vocês entendem ser muito difícil com os meninos em razão do autismo. Na verdade, eu acho que uma das as principais, que isso seja biológico ou não, né? A gente acaba se unindo nessa questão de dores e de sofrimento. Eu vi você contando a do Da Gabi, padaria. da padaria, né? Então, na verdade, a maior parte das vezes, quando a gente realmente tem algo que venha a nos machucar, é quando machucam os nossos filhos. Exatamente. Não diretamente a gente, mas a eles, né? Então, no momento que você estava contando do Gabriel, eu vim lembrando de um fato que aconteceu há em torno de um mês atrás. Eu fui com a minha irmã em um restaurante e sempre com, né, as crianças, a gente sempre escolhe a melhor opção. Tinha espaço de brincar ali. Era um restaurante com espaço kids. E aí, naquele espaço, tinha as brincadeiras. E como são dois, eu troquei o Danilo e minha irmã foi indo com o Danilo, a minha irmã sempre junto. Foi com o Danilo, né? Seria uma outra irmã. Que Amanda, seria da nossa vida sem as irmãs, tias, né? E ela já foi com o Danilo brincando. Nisso eu fui com o Daniel trocar fralda e tudo, troquei, voltei. E fui até o banheiro novamente para me arrumar e antes de ir para lá. No que eu entrei no banheiro, tinha uma mãe, gestante até por sinal, e os outros dois banheiros estavam fechados. E eu escutei a menininha falando, mas mãe, ele vinha se arrastando para pegar a minha mão. Ele parecia um monstro. Eu não consegui ficar com ele. Aquilo, na hora, eu escutei, já me veio na cabeça, porque o Danilo, ele tem essa de vir pegar na mão. Ele gosta de brincar quer do serra a serra, então ele vem para pegar na mãozinha da gente. Ele veio. E aquilo, eu não tive reação. Eu sempre, assim, quando a gente vê as pessoas relatando, falo, mas eu me comportaria de tal jeito, eu me faria isso, eu defenderia. E naquela hora eu não tive reação. A gente fica meio em estado de choque, né? A gente trava, isso é muito comum. Eu não tive reação, porque eu fiquei imaginando, eu falei, gente, um monstro. Eu falei, o que é um monstro? E naquele momento a mãe dela não soube, não sabia que eu era mãe, então não teve uma reação. A única coisa que ela falou para a criança foi, eu acho que pode ser que ele não saiba andar. E foi a única coisa. E nisso a menininha saiu e ela se olhou no espelho e ela falou, mamãe, eu sou linda, né? Uau. Então eu fiquei na minha cabeça assim, além de ela ter visto nele uma imagem de algo que aterrorizou ela de alguma forma, ela não queria ser igual a ele. Então mamãe, eu sou linda, era para ela ter a autoafirmação de que ela não era igual. E aquilo me chocou muito, porque aquilo lá eu falei, meu Deus, eu falei... E foi muito, muito triste. E eu não sabia, e foi uma das primeiras vezes que eu sempre tenho muito diálogo, conversa, eu sempre tenho muito como dar um jeitinho na situação. Ali você sentiu a discriminação na pele e travou, que eu nunca tinha sentido com eles. E aquilo me chocou, me deixou assim... Eu fiquei com medo do futuro. Audrey, você estava falando para mim que uma coisa que ainda traz muito medo para vocês, muita preocupação, é a questão de que os meninos não são verbais. Não são verbais. Eles ainda não são verbais. Então, que muitas vezes vocês se viram na situação de não ter a menor ideia do que está acontecendo, saber que tem alguma coisa de errado, mas não saber exatamente por conta disso. Isso, exatamente. Então, o fato deles não serem verbais, assim, ainda hoje já melhorou bastante.
Mas o fato de não ser verbal, a comunicação deles funcional, até mesmo naquele momento de brincadeira, é o que prejudica eles de uma forma muito severa. Porque, por exemplo, quando eles vão pegar uma criança, eles vão brincar. O Danilo, por exemplo, ele vai pegar a criança não Ele quer. já é mais firme, ele pega mais firme, né? O fato dele não ser verbal e ele não conseguir demonstrar para aquela criança que ele quer brincar, o que ele quer fazer, e a criança não corresponder a ele, ou ele pode ser que ele venha se machucar, ou ele pega a criança, ele agride a criança sem a intenção, Puxa, mas ele vai puxar porque ele quer brincar. Então, a falta de funcionalidade da comunicação, não tanto a questão Do falar. mas dele conseguir transmitir aquilo que ele está sentindo é muito difícil, né? Mas Então, muita coisa mudou, né? Posso Muita- contar o que Pode. eu vi agora há pouco? A gente estava aqui montando todos os equipamentos, os meninos estavam aqui e tal. E o Daniel, ele é mais quietinho, ele é mais caladinho, mais passivo, né? E aí teve uma hora que ele estava a gente estava brincando com eles, ele estava sentadinho no chão e também, como ele não conhece aqui, ele não quis andar. Ele vai arrastando de bumbum, porque ele ainda não conhece o ambiente. E aí ele foi arrastando de bumbum até perto do elevador. E o Júnior foi andando com ele. E aí, quando chegou perto do elevador, ele fez assim pro Júnior. Ele fez assim, e assim, tipo, vamos Pra embora, casa. eu quero ir para casa. Eu quero ir para minha casinha. E eu achei tão bonitinho isso. E esse movimento é engraçado porque os amigos, quando a gente se reúne e deu um certo horário da noite, o povo fala, gente, Já porque deu, veio né? deles. Ele já consegue explicar isso. E o que a grande sacada dessa forma alternativa de se comunicar é que ele falou pro Júnior, eu quero ir para casa, e o Júnior pegou ele no colo, fez carinho nele, falou, eu sei que você quer ir para casa, né? Fez esse carinho nele. Falou, eu sei que você quer ir para casa, mas a gente vai demorar um pouquinho ainda, porque a mamãe vai conversar com a tia. E ok, né? Óbvio que agora eles não estão mais aqui sentadinhos, eles estão lá embaixo brincando, passeando e tudo, mas eu achei muito legal, porque até nisso eles já mudaram. E aí o Danilo, que adora brincar de serra, serra, serrador, ele veio brincar comigo. E eu fui fazer o serra-serra, mas eu não segurei ele do jeito certo, que ele tem que ser segurado. E aí ele tirava a mãozinha, ele colocou de novo, e eu tentei segurar de novo do jeito errado. Ele tirou a mãozinha de novo, e aí ele se posicionou do jeito certo. Só faltou ele falar pra mim, deu pra entender agora, tia, né? Ele se posicionou com a mãozinha do jeito certo, aí eu peguei ele e brincou de serra-serra. E o engraçado é assim, essa brincadeira parece ser tão simples, mas ela trabalha com ele... Assim, por exemplo, quando a gente está em algum ambiente onde eles estão em terapia e eu estou aguardando com o Danilo no ambiente. Existem os outros pais, crianças que estão lá aguardando. A brincadeira que o Danilo faz, ela serve como um social dele muito grande, porque ele vai de pai em pai, de criança em criança, querendo fazer essa É o mesma jeito atividade. dele começar a interagir, é pedindo serra-serra pros Exatamente. outros, né? E quando as pessoas dão o retorno esperado para ele, aí sim ele se motiva ainda mais. E aí ele vai E ele brincando vai cada brincando vez cada mais. vez mais. Ô, Audrey, você entrou no mapa e tem usado o mapa do desenvolvimento infantil já tem um mês. Um mês. Conta pra gente como é que foi, por que você entrou e qual foi o seu resultado quando você experimentou o mapa. Sim. Na verdade, que nem eu te contei, o mapa eu acabei entrando nele um pouquinho por curiosidade. Como os meninos fazem a terapia, já tem uma rotina intensa e tudo mais, eu falei, viu, deixa eu ver como que é isso daí, né? Quando eu comecei a preencher, eu percebi que as questões... As perguntas. As perguntas, o que está ali é realmente o que a gente responde no ambiente clínico. Quando os profissionais Quando perguntam, os profissionais é a mesma coisa perguntam, praticamente. É a mesma coisa. As avaliações e reavaliações que a gente faz tá dentro daquele padrão. Eu fui respondendo. Depois, quando eu fui lá para as orientações e objetivos, que eu vi o gráfico, teve o gráfico e tudo mais, que deu lá a idade cognitiva e tudo mais, disso, aquilo, perfeitamente como é a avaliação que eu tenho do ambiente clínico que foi feito pessoalmente. E os objetivos a serem atingidos dentro daquele mesmo contexto, Plano terapêutico. plano terapêutico, eu falei, meu Deus,
sabe? Então, até eu conversei com o Ju no dia, eu falei, Ju, dá uma olhada nisso. Eu falei, eu fiquei aqui 40 minutos preenchendo e eu já tenho uma resposta que, assim, por muito tempo eu demorei para ter. Porque muitas vezes, hoje a clínica onde os meninos estão é maravilhosa, as meninas, as Beijo pras ATs, a meninas, supervisora, né? beijo. Assim, a gente sempre tem coisas para ir alinhando e hoje a gente está muito bem. Mas o mapa está sendo um complemento pelo fato de que eu não estou 100%, os meninos não estão 100% em ambiente clínico. Eles estão em casa. E como eu lidar com eles dentro da minha casa? Né? Como que eu lido? Como o Ju lidar com ele? Você estava falando disso, né? Que normalmente é a gente mesmo, mãe, que acaba no dia a dia com as crianças, estimulando, brincando, vendo o desenvolvimento e tudo. Mas você estava contando que, pelo mapa, o Júnior começou a perceber e começou a saber como interagir com os meninos. Exatamente, porque eu estou muito mais no dia a dia dos meninos, de convívio com tanto as terapeutas, as reuniões, feedbacks e tudo mais, eu tô ali presente. No dia a dia, na sala de espera, a gente aprende muita coisa. O Ju não, porque ele tem uma outra parte de compromisso com a família. Exato. Então, a dificuldade dele interagir com os meninos, no jogar bola, como, né? Você estava falando do Gabriel, é muito difícil. A gente não conseguia ou trocar uma bola. E hoje o Ju, ele tem a oportunidade de, no tempo dele, ele entra no mapa, ele vai nas orientações, ele assiste o vídeo e ele consegue aplicar de uma forma menos carregada de cobrança minha. Porque até então eu cobrava muito dele. Você que tinha que ensinar ele como fazer, e se você não soubesse exatamente o que fazer, você não tinha como ensinar e tudo. Exatamente. É muito então, legal, foi né? incrível, assim. E eu falei que é um programa, né, vamos dizer, que não tem explicação. Eu acredito que todos os pais e mães com crianças com diagnóstico, ou nem é isso, pais que estejam em dúvida ou que tenham uma desconfiança de atraso de desenvolvimento e tudo mais. Tem muito porque a não serve aproveitar. só para autistas, né? Não. Serve para qualquer criança que tenha atraso no Que tem desenvolvimento. atraso, né? Hoje eu não saberia, por exemplo, os meninos, a gente vê eles tão pequenininhos e tudo mais, mas eu não saberia nem sempre eu sei qual é a atividade que está aplicando para eles. Muitas vezes eu estou com um quebra-cabeça de 4 peças, sendo que eles não conseguem colocar 2. Então, em que nível que eles estão? E o mapa dá essa... É isso que é muito legal, porque o mapa está todo estruturado de acordo com as 5 áreas do desenvolvimento, que é o social, linguagem, cognitivo, motor e AVD, onde vai sugerindo objetivos de acordo com as 5 áreas, de acordo com o desenvolvimento daquela criança. Então, quando a gente começa a responder as perguntas, são perguntas que vêm já desde o início do desenvolvimento. Então, eu tenho um filho que tem 7 anos de idade. Eu vou começar respondendo perguntas de quando ele era bebezinho. Por quê? Podem ter lacunas que são extremamente importantes para uma habilidade que ele necessita agora. A gente precisa preencher algumas lacunas. Então, o bacana é isso, que o mapa de desenvolvimento traz tudo isso pronto, mastigado para a gente, né? E com profissionais maravilhosos. Exato, com objetivos, e o objetivo já vem acompanhado de um vídeo com um profissional ensinando como que você, pai, vai fazer aquilo com o seu filho. Então, não tem desculpa. Não tem desculpa. E o mais interessante é assim, muitas vezes, a maior parte das brincadeiras e das atividades está dentro da rotina, né? Nunca ninguém falou para você que você podia aproveitar aquilo para estimular. Né? E a gente até entende que existe uma correria, tudo. E é aquele tempo corrido mesmo que você vai ter de preparação para isso, para aquilo, que você vai estar utilizando para estar trabalhando, para estar estimulando aquela habilidade. Então, assim, é um instrumento maravilhoso para todo mundo. A gente tem, viu? Eu já tinha por você admiração gigantesca por vocês, você sabe, e só isso daí, assim, só aumenta a gratidão da nossa comunidade. Eu acredito que, assim, né, de mães que de alguma forma
precisam desse acolhimento, né? E disso tudo. Eu acho que é essa mão dada mesmo, né? É uma Para mão caminhar dada. junto. É uma mão Porque dada. todas nós enfrentamos essa mesma dificuldade de não saber exatamente o que fazer para otimizar, para ajudar no desenvolvimento deles. E agora com isso, Exatamente. tá lá, tá prontinho para que as pessoas usem. Aldei, obrigada de agradeço. trazer o Danilo, o Daniel. Quem Agradeço. quiser conhecer melhor a história deles e o dia a dia dos Dandans, o perfil da Aldei é @dandans, underline, no Tea. underline Tea, tá bom? Mas já tá marcado ela na propaganda que a gente fez da live e tudo mais, vocês podem acompanhar. Aldei, Eu obrigada agradeço de você de ter coração, viajado para estar aqui com a gente. Foi um prazer. E dividido a história de vocês, Gigante. viu? Que Obrigada. Deus continue abençoando Beijo. muito vocês. Todo mundo, beijão. Percebem que a gente não precisa de nenhum mega conhecimento, que a gente não precisa de nenhum mega investimento, a gente não precisa de nenhum mega nada. Você precisa de mega vontade e disposição para estar fazendo alguma coisa. Vocês já pararam para pensar que a gente está nos últimos dias de aula dos nossos filhos? Eles vão entrar em férias. Ah, e também quem entra em férias? Os terapeutas, né? Todas as clínicas param, porque precisam parar para todo mundo descansar e tudo mais. Mas a gente não precisa parar o desenvolvimento dos nossos filhos. A gente não precisa parar de estimular. A gente pode aproveitar as férias, onde as crianças estão em casa e muitas vezes a gente nem sabe muito o que fazer com eles. Aproveitem as férias para que vocês testem, que vocês brinquem, que vocês estimulem os filhos. Aproveitem o recesso das clínicas para que a gente possa continuar desenvolvendo os nossos filhos. Você não precisa fazer nada além de entrar no mapa do desenvolvimento infantil. Você acessando o mapa até o dia 30 de novembro, agora, dia 30 é quarta-feira, não é? Quarta-feira. Você acessando o mapa até o dia 30 de novembro, você vai ter 30 dias totalmente gratuito para você testar o mapa e saber se você quer continuar estimulando e desenvolvendo seu filho. Em 30 dias a Aldei já sentiu diferença, em 30 dias a Bruna sentiu diferença, Sarita sentiu diferença, a Carla sentiu diferença e você também pode sentir. Ah, terminou os 30 dias? Tem ali no nosso site, tem explicado tudo direitinho, o que você vai fazer depois dos 30 dias para continuar tendo acesso, mas eu já adianto para vocês. Se você recebe BPC, você continua tendo acesso ao mapa do desenvolvimento infantil de forma totalmente gratuita enquanto seu benefício estiver ativo, ok? Ah, eu não recebo BPC. Para você continuar tendo acesso à plataforma, ao mapa do desenvolvimento infantil, o acesso anual, você vai ter o custo de menos de R$20 por mês. Qualquer pessoa pode ter acesso à plataforma e pode estimular. A gente acredita tanto nisso que você vai poder testar isso. Se você acessar o mapa do desenvolvimento depois do dia 30, você continua podendo testar, mas aí o teste é de só 30 dias. Até o dia 30 de novembro, você pode... É só depois do dia 1º de dezembro, você vai continuar acessando, mas o teste é de somente 7 dias. Até o dia 30 de novembro, você pode testar o mapa por 30 dias e você vai ter as férias, você vai ter tempo, você vai ter as crianças, o suficiente para você perceber como isso pode fazer toda a diferença. Lembrando que o mapa nunca substitui e nunca vai substituir o trabalho dos terapeutas. Eles são essenciais para a vida, para a autonomia e para o desenvolvimento dos nossos filhos. Mas nós, pais, podemos fazer muito pelo desenvolvimento deles e o mapa está aí para dar a mão para você e caminhar junto. Lembram que eu falei para vocês que não existe nada disso em nenhum lugar do mundo? Então, o mapa do desenvolvimento infantil do autismo legal já está cruzando o oceano e a gente já chegou na Angola. Junto com o projeto do Kuzola Mona, a gente já está com o mapa ali para ajudar as mamás e os papás a estimularem os seus miúdos. Lembrei, ó, lembrei dos mamás e papais e tinha esquecido dos miúdos. As mamás e os papás estimularem os seus miúdos. Dá uma olhadinha só no recadinho que a Indiara, que está levando o mapa do desenvolvimento junto com o Autismo Legal, está contando para a gente. Pode vir, Gabs. Quanto tempo? Não, agora, que horas são? Tá, beleza. Quem vai fazer pergunta? Da câmera tem 10 minutos. Gabriel. Não, eu tô com o meu celular aqui. Vocês não separaram nenhuma pergunta? Eu separei uma. Ela... Tá. Então você faz a pergunta e eu respondo, pode ser?
Tá, Vamos pegar algumas É perguntas mais fácil aqui. você ficar no Tá. celular e ver. tá. Mas ó, a Rafaela no começo da live perguntou se o Gabriel era. Vamos fazer assim. Você pega uma pergunta, eu pego uma pergunta. Tá. Pode ser? Pega uma pergunta cada. Tá. E ó, não esquece de falar pro pessoal, chamar o pessoal de volta. Entende? Agora a gente vai abrir para as perguntas e respostas, então chama todo mundo e tal. Tá. Ó, a Rafaela perguntou no começo da live se o Gabriel era verbal até 4 anos. Tá. Ou não verbal. Voltando. Muito bem. Gabriel, tá de volta. Aê! Tá pronto para as perguntas? Uhum. Então tá bom. A Rafaela, no comecinho da live, podem colocar a pergunta aqui, tá bom? Que a gente vai ler as perguntas de vocês. E aproveita esses últimos minutos das perguntas e respostas para chamar o povo, tá? Porque a gente já tem mais uns minutinhos aí para perguntas e respostas. Gabs, a Rafa perguntou, no começo da live, ela perguntou se você era verbal até uns 4 anos de idade. Verbal é se eu falava, né? Se você falar, você falava? Olha, na verdade eu sempre falei, só que não assim de um jeito que as pessoas entendem. No máximo umas 10 palavras, né? Vamos lá. O Gabriel sempre falou, mas a gente não entendia absolutamente nada do que ele falava. Com 3 anos, a gente não entendia nem 10 palavras do que ele falava. Com 5 anos, o Gabriel ainda não sabia contar o que aconteceu. Ele começou a falar com palavras-chave, mas com 5 anos ele ainda não sabia contar o que aconteceu com ele, por exemplo, na escola, ou com o que ele comeu e coisas do tipo. Ele tinha 5 anos e meio quando ele contou pela primeira vez uma coisa que aconteceu na escola, quando ele falou para mim, mamãe, professora Chapéu. Foi a primeira vez que ele contou alguma coisa. Aquele dia a professora tinha usado um chapéu de florista para contar uma história para eles e tal. E isso foi muito legal, ele já tinha 5 anos. E hoje está aqui, Gabriel, falando e contando muita coisa. Quem tiver pergunta, manda aqui, porque eu vou puxar... Ou mando na sessão de perguntas também, né? Na sessão de perguntas? Não, mas a gente está com outro celular aqui, não adianta colocar na sessão de perguntas. Ah, tá. Então tá, né? Gabs. Peraí, que tá passando, tá subindo aqui. Ó, Paulinha, vou baixar hoje mesmo. Deixa eu aproveitar então, Paulinha. Vocês podem baixar o aplicativo, mas eu nem recomendo que vocês baixem. Usem direto pelo navegador do celular mesmo, porque ele vai aparecer como um aplicativo no seu celular, mas você não usa a memória do seu celular, você não usa o processador, você vai usar direto o navegador. É muito mais rápido, muito mais prático, tá bom? Então o endereço L de laranja, P de pato, .autismolegal.com.br. Ali explica tudo como é o mapa. Ou, se você já entendeu como é o mapa, você acessa direto pelo app.autismolegal.com.br. Tá bom? Minha vez, Tem né? um monte... Tá bom, você vai puxar? Gabriel tá abusadíssimo, gente. Ele já quer mexer, responder e tudo mais. Beleza. Onde eu encontro o mapa aqui da Daniele? Tá. Você vai entrar, então, no app.autismolegal.com.br e aí, na parte de baixo do app, você se cadastra, né? Cadastra sua senha e tudo mais e tal. E na parte de baixo tem vários ícones. O mapa do desenvolvimento infantil tá bem no meio e ele tem o desenho de um cérebro, tá bom? Porque o desenvolvimento infantil tá todo aqui, daqui que ele parte pro resto do corpo. Então, o mapa do desenvolvimento infantil tem o desenho do cérebro. Mas, se vocês tiverem qualquer dúvida, enquanto vocês estiverem navegando, no YouTube do Autismo Legal, tem ali uma playlist com o tutorial de tudo, como você cadastra, como você recupera a senha, como você responde as perguntas, onde estão os objetivos e tudo mais. Tem tudo ali bem, bem explicadinho, com as telas, com tudo certinho. Ali vocês encontram tudo. Diga. E também com a pergunta da Gildete, a gente também responde. Isso. Onde encontrar o mapa do desenvolvimento. A gente também já respondeu essa. Isso mesmo. Quer puxar outra pergunta? Puxa aqui mais uma. Mas eu não sei se isso aqui é pergunta. Vamos ver. É grande, né? Tá. Eles estão falando a respeito de educação. A gente volta essa semana com uma live sobre educação, tá bom? Prometo para vocês. Outra coisa. Peraí. Ixi, Gabriel. Eita. Eu tô puxando aqui. Meu sobrinho só come miojo. Isso é um transtorno? Não necessariamente comer miojo é um transtorno. Mas se tiver outras coisas além disso, pode ser. Mas lá na nossa plataforma
Tem testes onde você pode, tem 4 testes diferentes onde você pode responder e nenhum teste vai te trazer a resposta se a pessoa está no espectro ou não, mas são testes que auxiliam no diagnóstico, tudo de graça, você responde as perguntas ali e no final dos testes já tem o score, as indicações, se tem indícios, se não tem indícios, se você deve procurar um profissional ou não e tudo mais, é bem legal. Tem 4 testes bem bacanas que servem para crianças e para adultos também. Peraí que eu vou pegar outra pergunta. É difícil, né? Vocês acham que é fácil fazer live? Não é não, né, Gabs? Mas é legal? Ai, tá difícil essa Pode- pergunta. Pode ler aqui. Você passou um negócio que era bonitinho. Se você quiser, você pode ler. Beleza, do Cláudio Torres. Obrigado, amiga. Conheci você pessoalmente no restaurante há anos. Seu filho também. Sua simplicidade é fantástica. Acho que ele está falando da gente. Vira e mexe, a gente vai em algum restaurante e tem gente que vem falar com a gente. Tem gente que acha que está incomodando. Não incomoda, tá bom? Quem encontrar a gente pode conversar. E vieram conversar com a gente. Lembra? Acho que eu sei qual que é. A gente estava em Imbu, na estrada. O que tem? Ah, sim, a gente estava num restaurante na estrada. Pode ser. O Zé está aqui do lado e aí ele vai dando dicas e nem sempre eu consigo ler as dicas que ele me fala. Legal, é muito bom. E a gente fica muito feliz em encontrar vocês e encontrar as crianças. O Gabriel já está ficando craque em brincar com crianças com autismo, né? Né, Audrey? Gabriel já brincou fácil com o Daniel e com o Danilo. Tá vendo alguma aí, Rick? Pergunta? Mais alguém? Ah, essa aqui do Cláudio. Perguntaram como que faz para acessar o mapa Elo. Você acessa pelo navegador, você pode acessar diretamente no endereço app.autismolegal.com.br ou então pelo lp.autismolegal.com.br. A diferença de um para o outro é que no LP a gente explica todo o mapa para vocês e no app você já entra direto para quem já entendeu. Esse mapa pode ser utilizado por pais, pode ser utilizado por professores, pode ser utilizado por terapeutas. Sabe, as meninas quando estão acabando de sair da faculdade, que muitas vezes não têm ainda muita experiência e tudo, por ali vocês podem inclusive ter ideias de atividades e de brincadeiras que vocês podem fazer com os pacientes. Isso pode ser utilizado pelos avós, porque tudo que está ali, as brincadeiras foram todas criadas e gravadas por terapeutas. Então a gente tem terapeutas espetaculares, especialistas em desenvolvimento infantil, que conheceram o mapa e que acreditaram nesse projeto e entraram com a gente nisso, gravaram atividades. Então você, pai, vai assistir a atividade e vai replicar com seu filho. Não é um YouTube de brincadeiras, ok? Você responde as perguntas e, de acordo com as perguntas, o mapa traz os objetivos para o seu filho, de acordo com o desenvolvimento dele, e as brincadeiras que você pode fazer para ajudar a atingir aquele objetivo que ele ainda não conseguiu. Meu filho tem 14 anos, a plataforma serve para ele também? Serve também. A plataforma traz o desenvolvimento... Oi? Ah, tá. Desculpa, eu respondi aqui, ele está sem microfone. Quem que perguntou? Foi a Diana. A Diana perguntou, meu filho tem 14 anos, esse mapa serve para meu filho também? Serve, Diana. Serve para qualquer pessoa que tenha atraso no desenvolvimento. Então, você vai responder as perguntas de acordo com o desenvolvimento do seu filho agora. Vai começar de quando ele era bebezinho, mas você vai respondendo. E o mapa vai trazendo objetivos específicos para o desenvolvimento dele. E coisas que você, mãe, pode fazer com ele para atingir aqueles marcos do desenvolvimento que ele ainda não atingiu. Ok? Então serve para qualquer pessoa, sim. Cláudio. Gabriel toma ou tomou remédio? Gabriel toma ou tomou remédio? Ele não precisou ainda, mas era uma preocupação que eu tinha. Eu lembro quando a gente recebeu o diagnóstico, eu tinha muito medo de medicação. Eu já falei isso em outras lives e eu acho que é legal compartilhar isso com vocês. Eu tinha muito medo de remédio, porque eu achava que dar remédio para o Gabriel ia deixar ele dopado. E isso é muito comum para nós, pais, porque a gente não conhece. Ele ainda não precisou tomar medicação, mas talvez ele precise, agora quando ele está entrando na fase da adolescência, né, com muitas atividades. Se ele precisar, ele vai tomar. Mas ele ainda não precisou. Queria saber o que fazer quando uma escola diz que não tem vaga para um aluno de TEA.
Puxa, Vivian, a gente vai voltar a falar mais sobre questões escolares, mas quando uma escola diz que não tem vaga para um aluno com autismo, é importante a gente saber uma grande diferença. Ela não tem vaga para ninguém, isso é, todas as vagas para aquela turma e horário que você escolheu estão ocupadas? Ok, ninguém é obrigado a criar vaga para um aluno porque ele tem autismo. Agora, eu tenho vaga para outros alunos, mas eu não tenho vaga para o Gabriel ou para o seu filho porque ele é autista, isso é crime, é discriminação. Existe só uma resposta, eu tenho vaga ou não tenho vaga. Se eu não tenho vaga, ok. Se eu tenho vaga, ela tem que estar disponível para qualquer pessoa, independente de diagnóstico. Se te negarem, pode registrar um boletim de ocorrência, pode denunciar na Secretaria de Educação, no MEC, tudo, porque isso é crime, é discriminação. Últimas três perguntas? Eu posso dar uma pergunta aqui que eu achei? Ó, da Sara. Tô sofrendo em relação à escola. As professoras não colocam meu filho em absolutamente nada de projetos ou sequer mandam as tarefas adaptadas para ele. Responde isso, Gabriel. Tá certo isso? Como a minha mãe falou, crime. Como minha mãe falou também, boletim de ocorrência pode Denunciar. Pode denunciar. Conversa com a escola, informa que você sabe que seu filho não pode ser excluído de nenhuma atividade, que o seu filho tem direito a adaptações de conteúdo e de material de acordo com as necessidades específicas dele. Dica, pede para os terapeutas e para os médicos colocarem quais os tipos de adaptação que ele precisa. Solicita por escrito, manda uma carta para a escola pedindo essas adaptações. Se eles não resolverem nada em 15 dias, procura a Secretaria de Educação. Normalmente, quando chega na Secretaria de Educação e você provou tudo isso, lá muda a conversa. Mas caso não mude, pode registrar o boletim de ocorrência. Isso é crime, isso é discriminação. Gabriel, você teve ecolalia? Gabriel, você teve ecolalia? Você lembra o que é ecolalia? Quando eu falo, Gabriel, você quer água? E você responde, você quer água? Eu já tive. Muita ecolalia, muita. Ecolalia imediata, que é essa quando repete, até logo quando a gente pergunta, Gabriel, vamos brincar? E o Gabriel dizia, vamos brincar? Isso é ecolalia imediata. E a tardia, aquela que ele fica repetindo depois. Por exemplo, num desenho do Buzz, né? Para o alto e avante. Qual amor que ele fazia? Do Amigãozão, quando o Gabriel era pequenininho, tinha um desenho do Amigãozão, ele repetia assim muito desenhos, ele repetia o meu episódio inteirinho do... Espera um pouquinho. Não é para falar do Amigãozão? Não precisa falar desse aí, pode falar de outro. Mas né? você era pequenininho quando você gostava. Era, e ainda me dá vergonha de eu saber que assistia isso, por favor. Mas Vocês você não era escutaram. pequenininho. Vocês As crianças... não escutaram, por favor. Muita calma nessa hora. As crianças pequenininhas gostam de desenhos de pequenininhos. Hoje você não gosta mais, mas você gostava. E ele repetia um monte de episódios. Sim, ele teve. E aí, uma dica, né? Toda vez que ele fazia uma ecolalia, a gente tentava colocar aquela ecolalia como alguma coisa que tivesse função. Exemplo. Então, ele falava para o alto e avante, eu falava para ele... você quer voar? E a gente tentava colocar ele para voar. Hora do banho, quando eu falava para ele. O Zé tá lembrando aqui, hora do banho. Quando eu falava, Gabriel, tá na hora do banho. Então, ele repetia uma frase do desenho do Amigãozão, quando a menininha dizia, hora do banho, papai está chegando. Ele repetia exatamente na mesma entonação, na mesma métrica, né? No mesmo ritmo da menininha no desenho e tudo mais. Então, a gente fazia muito isso. E a primeira vez que o Gabriel usou a ecolalia com função, porque aí ela deixou de ser ecolalia, passou a ser uma comunicação, a gente estava brincando de piquenique. Também do desenho Amigãozão tinha uma menininha que gostava de fazer piquenique com os bonecos dela. Então eu colocava na sala o piquenique e a gente pegava os bonequinhos e tentava reproduzir o desenho. E aí o Gabriel pegou a xicrinha assim e ele falou... Um cubo de açúcar, 2 cubos de açúcar, 3 cubos de açúcar, que era exatamente como a menininha falava. A gente nem cubo de açúcar usava em casa e nem café a gente toma. Mas ele percebeu que ali naquele ambiente do piquenique, aquela frase da menininha de 1 cubo de açúcar, 2 cubos, 3 cubos de açúcar, fazia sentido. E a gente ficou muito feliz porque ele conseguiu colocar uma ecolalia dentro de um ambiente adequado. Foi muito legal. Última pergunta. A escola disse que só seria possível ter meu filho se tivesse um atendente com ele. Procede? Quem que perguntou? Miki Zornei. Miki.
Isso é muito, muito, muito comum. Eles falam, ok, o seu filho pode ficar, mas só se tiver um atendente com ele. Pode isso, Gabriel? Olha, sinceramente depende. Se o autismo for muito severo nesse nível, ok. Mas se for tipo como eu era pequeno antes, tá errado. Resumindo, se precisar, ok. Mas se não precisa, acabou. Não pode. É isso aí. Entenderam? Acabou. Vamos pra gente acabar nossa live, Gabs. Fala aquela frase que você gosta. Gabriel adora frase de impacto, ok? Então vamos terminar com a sua frase de impacto? Vamos. Vai. Se um pode, todo mundo pode. Se um não pode, ninguém pode. Se o Gabriel pôde se desenvolver, seu filho também pode, gente. Então vamos lá, arregaçar a manga. Usem o mapa do desenvolvimento infantil, porque ele vai te ajudar muito. Vamos lá. Fiquem com Deus.